O Ministério Público entrou com uma ação para tirar a minha nacionalidade brasileira porque eu adquiri voluntariamente a nacionalidade francesa. Esse vídeo é um aviso. Calma, gente, isso é uma situação fictícia que poderia ter acontecido até o dia 3 de outubro, que foi onde a nova PEC sobre a perda da nacionalidade brasileira foi aprovada. Eu quero falar um pouco mais sobre isso porque não teve muita cobertura midiática. Eu acho que isso pode interessar os milhões de brasileiros aí que moram no exterior. Gente, está aí a notícia na CNN que o Congresso promulgou a PEC no último dia 3 de outubro. É uma PEC que ela começou, na verdade, em 2018. Ela foi lançada pelo então senador, né, de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que, uma curiosidade, ele faz aniversário do mesmo dia que eu, é um taurino. Muito obrigado. Hoje ele é ministro aí do Tribunal de Contas da União. Se eu me lembro bem, o então senador, ele ficou sensibilizado com o caso de brasileiros que moravam no Japão, e ele encontrou, e eles estavam muito receosos em adquirir a nacionalidade japonesa com medo de perder a brasileira. Mas, na prática, como assim perde? Vou explicar. Até o dia 3 de outubro, a gente tinha uma outra dinâmica quando a gente falava sobre adquirir uma outra nacionalidade. O artigo 12 da nossa Constituição, ele explica quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado e também indica quais eram as condições para adquirir uma nova nacionalidade. Tinham duas opções. Ou você adquiria por imposição de norma estrangeira, ou para ficar no país. Por exemplo, se eu não adquirir a nacionalidade do país X, eu vou ser obrigado a sair. E segundo, nacionalidade originária. Por exemplo, sou neto de italianos, logo já nasci italiano, tenho esse direito. Só que o problema era justamente o que é imposição por direitos civis, que era essa brecha que a Constituição dava. Teve um caso que foi da Cláudia, que era uma brasileira que assassinou o marido nos Estados Unidos e ela tinha adquirido a nacionalidade americana, tá? Ela assassinou o marido, ela voltou para o Brasil e o STF, na época, entendeu que, como ela adquiriu essa nacionalidade americana, sendo que com o Green Card ela poderia ter uma vida normal, ela não poderia votar, mas poderia ter uma vida normal, eles entenderam que ela abriu mão da brasileira e ela foi extraditada para cumprir sua pena nos Estados Unidos. É claro que isso também, eu imagino que tenha sido um pouco de pressão, né, dos Estados Unidos, e também foi um crime muito grave. E isso abriu brechas. E isso causou insegurança jurídica em muitos brasileiros que moram no exterior e começaram a se perguntar: meu Deus, peguei outra nacionalidade. Porque gosto do país, porque vivo há muito tempo, ou porque quis, porque a pessoa quis. Hoje nós vivemos num mundo globalizado e as pessoas elas têm essa vontade. E posso falar do meu exemplo. Eu adquiri a nacionalidade francesa por decreto, por tempo de vida aqui na França. A partir de 5 anos você pode fazer esse pedido. E é claro que jamais eu gostaria de abrir mão da minha nacionalidade brasileira. Nasci no Rio de Janeiro e tenho muitos laços com o Brasil, vou ao Brasil com muita frequência e de maneira nenhuma eu gostaria de quebrar esses laços. Essa PEC, com a PEC, essa modificação do artigo 12 traz para pessoas como eu e como milhões de brasileiros também na minha situação, essa segurança de querer uma outra nacionalidade, por afinidade, por exemplo, e manter os laços com o Brasil. Porque mesmo sendo raro, brasileiros que perdem a nacionalidade de acordo com esse entendimento aí do STF, isso poderia acontecer. O Ministério Público poderia, por exemplo, ter entrado com processo contra mim justamente por entender que eu abri mão da nacionalidade brasileira automaticamente em adquirir a francesa, já que, embora eu não pudesse votar, essa parte de direitos civis é um pouco ambígua. A gente não sabe muito o que pode acontecer. Porque no caso da Cláudia, por exemplo, ela poderia ter alegado que ela não conseguia votar nos Estados Unidos e mesmo assim ela perdeu. Eu peguei a nacionalidade francesa porque eu queria fazer parte da vida política da França. Isso seria o suficiente? Nunca vamos saber. Mas e agora? Como ficou essa modificação do artigo 12 da nossa Constituição, inciso 4? Vamos dar uma olhada. Sim, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático, ou fizer um pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade competente. Ressalva as situações que acarretam a apatridia, que eu vou falar um pouco daqui a pouco. Então vamos resumir.
O que ocasionaria uma perda da nacionalidade brasileira hoje? Bom, se você, resumindo assim nos casos que realmente interessam pra gente, só se você realmente pedir por expresso, por exemplo, hoje eu sou francês e brasileiro. Se eu escrever uma carta para o Ministério da Justiça pedindo para que a minha nacionalidade brasileira seja cancelada, isso pode acontecer porque eu tenho uma nacionalidade. Ou seja, você tendo só uma, você não pode, porque como está escrito, você não pode se tornar apátrida, tá? O Brasil, ele assinou com uma convenção para evitar esse tipo de situação, a pessoa não ter nenhum país que a reconheça como cidadão. Então ficou resolvido, né? Hoje nós temos aí essa segurança jurídica, nós podemos ter duas nacionalidades sem problema, por afinidade, por amar o país onde nós escolhemos viver, né, fora o Brasil. E essa PEC, para vocês terem uma ideia, ela começou em 2018 e ela só foi votada mesmo agora no dia 3 de outubro. Ela foi promulgada, para falar a verdade. Ela passou sem dificuldade nenhuma no Senado, passou na Câmara sem dificuldade nenhuma também. Foi realmente aí um consenso e bom senso, né, dos nossos senadores, dos nossos deputados, que pensaram nessa situação e trouxeram um pouco de paz de espírito aí para nós que escolhemos morar no exterior por N motivos. Lembrando que eu não sou advogado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, procurem um advogado, verifique que ele tem a OAB e é isso. Consciência tranquila sempre.